Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos continuar ainda falando sobre os assuntos relacionados às rochas, beleza? Então bora lá, a exploração de rochas e seus minerais que está aí na página 63, beleza? Abriram o livro, vão acompanhando aí, bora lá! Então, pessoal, qualquer tipo de rocha ou mineral que tenha valor econômico, seja para indústria ou para o comércio, ele vai ser chamado de minério, tá certo? O local onde nós encontramos, onde retiramos esse minério, que geralmente é em grande quantidade, nós vamos chamar de jazida. Uma jazida, ela está sendo explorada e é denominada. Aliás, ela está sendo explorada economicamente e é denominada mina. E a atividade de exploração do minério é denominada mineração. Então tem todos esses tópicos aí, depois vocês fazem uma lida e aprendem, tá certo? Então no Brasil são encontrados vários minérios, entre os quais nós temos a bauxita, a hematita e a calcopirita, tá certo? A bauxita e a hematita, pessoal, elas são exemplos de minérios usados como matéria-prima para a obtenção, por exemplo, de alumínio e ferro, respectivamente, né? Primeiro, no caso, a bauxita para o alumínio e a hematita para o ferro, tá certo? Então, muitos desses materiais, esses metais, na verdade, eles são utilizados na produção de utensílios domésticos, embalagem de alimentos e de refrigeradores, por exemplo, medicamentos, portas, janelas, peças de aviões, latas de refrigerante, tá certo? A calcopirita, pessoal, ela é utilizada na obtenção de cobre para a fabricação de fios elétricos. Eu não sei se vocês já perceberam, acredito que todo mundo já tem a oportunidade de ter descascado um fio elétrico. Ele é de uma corzinha um pouco amarronzada, alaranjada, meio escuro. Então, a calcopirita, pessoal, ela é esse material, é o mineral padrão, né? O minério padrão que com ele eu vou produzir o cobre, tá certo? Então, a exploração das jazidas de minérios, pessoal, ela pode provocar, ela provoca um impacto ambiental enorme. Então, vai modificar as características da paisagem, do relevo, tá certo? E do relevo também, viu? Então, esse desgaste, aliás, essa exploração, ele vai gerar um enorme desgaste no solo, tá certo? Então, os impactos ambientais podem ser reduzidos após a exploração daquela determinada área houver um trabalho de recuperação no local, né? Por exemplo, podem colocar o solo, plantio de novas árvores, aproveitar o espaço para outras finalidades, o que muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes aquela área é apenas explorada, mas não tentam recuperá-la, né? Tá certo? Então bora lá. Então, pessoal, todos os tipos de rochas, elas podem sofrer desgastes, que podem ser lentos e contínuos, provocados por agentes como as águas de rios, mares e da chuva, como também pelos seres vivos, pela variação de temperatura, que ora está calor e ora está frio, e também por substâncias químicas, tá certo? A esse fenômeno de decomposição das rochas, nós vamos chamar de intemperismo, tá certo? Então, o resultado do intemperismo nas rochas é a decomposição das mesmas, ou seja, das rochas, em sedimentos e a formação de sedimentos. E o que são esses sedimentos? Eles são partículas pequenas que podem ser transportadas principalmente pela água ou pelo vento, tá certo? Então observem essas imagens aí, que nós vamos ter exemplos de ambientes formados pela decomposição de sedimentos, ou seja, a decomposição das rochas e a formação de sedimentos. Então observem aí, nós temos as dunas, né? As dunas e os manguezais, tá certo? São exemplos de formação através do intemperismo.
Formação dos solos. Vamos entender um pouquinho como o solo ele se forma, tá certo? Então bora lá. Então durante a formação da Terra, pessoal, que ocorreu há bilhões e bilhões de anos, a superfície não tinha o aspecto atual, né? Era diferente, como a gente já conversou sobre isso. Ela é composta de grandes rochas e desprovida de vegetação. Ao longo dos milhões de anos, as rochas elas sofreram a ação de agentes naturais e foram se alterando, ou seja, foram se modificando. Então, essas alterações que ainda continuam a ocorrer formaram o solo. Então, diferentes tipos de rocha deram origem aos diferentes tipos de solo. E nós vamos chamar essas rochas de rochas matrizes, ou seja, diferentes rochas vão formar diferentes tipos de solo, viu? Entendeu isso? Diferentes tipos de rocha vão formar diferentes tipos de rocha. Ao longo dos anos, a variação de temperatura, os ventos, a água, as substâncias químicas dissolvidas e transportadas pela água e pelos seres vivos, agindo sobre essas rochas, modificaram e transformaram essas rochas em partículas menores, até constituído o que nós conhecemos por solo. Então, já falei novamente, só repetindo, as rochas elas passam por um processo de decomposição e se transformam em sedimentos, em pequenas partículas, que essas partículas elas vão se tornar o nosso solo, tá certo, pessoal? Então, estima-se que o processo de formação do solo, como ele é um processo muito lento, ele leva de 100 a 400 anos para se formar 1 centímetro de solo, né? E que para se formar um solo também próprio para a agricultura, estima-se que leve entre 3.000 e 12.000 anos, tá certo? Então, vamos observar na imagem aí um processo simplificado de formação do solo. Então, observem aí, pessoal. Na imagem 1, nós temos aí agentes naturais, como a água, o vento e o choque térmico, que provocam rachaduras na rocha. Então, esses agentes eles vão fazer com que a rocha se rache. Então, ó, depois, na segunda etapa, o que acontece? Ocorre a fixação de bactérias, líquens e plantas, né, como os musgos, que também vão provocar a decomposição, formando uma fina camadazinha de solo. Na terceira etapa, nós temos aí outras espécies de plantas começam a se desenvolver sobre o solo em formação, composto de pequenos fragmentos de nutrientes. Essa é a terceira etapa. Por fim, nós temos aí as raízes de arbustos e árvores penetram pelas fraturas das rochas, ajudando no seu processo de fragmentação, ou seja, de divisão. Então, observem aí as 4 etapas simplificadas de formação do solo, tá certo, pessoal? Então, agentes naturais formadores de solo. Então, como eu citei anteriormente, pessoal, os principais agentes que vão fazer com que as rochas se tornem, o solo se fragmente e se torne um solo, como eu já citei, são o choque térmico, o vento, a água e a ação dos seres vivos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Então, o choque térmico. Então, o choque térmico ocorre, por exemplo, quando a gente despeja água muito quente em um copo de vidro. A variação brusca de temperatura, ela vai fazer com que pode provocar rachaduras, ou seja, se algo estava frio ou a temperatura ambiente e eu colocar algo de uma temperatura oposta, essa temperatura ela pode provocar rachaduras, por exemplo, em um copo. Na Terra acontece basicamente a mesma coisa no nosso ambiente, né? A temperatura do nosso planeta ela varia bastante. E nesse processo as rochas podem se dilatar e se contrair. Se dilatar ou se contrair, tá certo? Então esse processo vai ocorrendo ao longo dos milhares de anos. E fazendo com que essas rochas elas trinquem ou quebrem em pedaços cada vez menores. Certo? Então não façam esse exemplo em casa, pessoal, mas tenham cuidado. Se vocês forem, por exemplo, tomar água num copo de vidro, por exemplo, e esse copo de vidro ele estiver muito gelado, e você colocar, por exemplo, um pouco de café, pode ocorrer, nesse caso, o choque térmico, ou seja, a brusca mudança de temperatura vai fazer com que o copo de vidro se
digamos que ele se fragmente, ou seja, vai ocorrer rachaduras. Então, no solo, nas rochas, ocorre a mesma coisa, beleza? Então, o vento. Então, ventos fortes e constantes agem sobre as rochas como se fosse uma lixa e vão esfarelando. Essas pequenas partículas são transportadas pelo vento e se depositam em outras regiões, formando o solo. Então, vocês já perceberam que quando vocês estão aí na casa de vocês, e às vezes o vento, ele vem com uma determinada, digamos que em uma determinada velocidade, e ele começa a levantar a terra, a areia. Pronto, acontece justamente isso com as rochas. Ao longo dos milhares de anos, ele vai fazendo com que a sola, com que as rochas, as partículas das rochas, elas sejam transportadas, tá certo? A água, pessoal, você já viu o que acontece com a garrafa cheia de água deixada no congelador ou no freezer? O que acontece com ela de um dia para o outro? Ela vai se congelar e vai se expandir, não é? Ela vai aumentar de volume quando ela é congelada. Então, pegando esse fenômeno para as rochas, esse exemplo da garrafa para as rochas, por exemplo, esse fenômeno nas rochas pode ocorrer quando a água ela entra por pequenos espaços de uma rocha. Então, a repetição constante desse processo, ou seja, quando a água entra, que é congelada, ela vai se expandir lá dentro daquelas, digamos que daquelas rachaduras que existem nas rochas. Então, quando ela entra para lá, que ela é resfriada, ela vai se expandir. Essa expansão, ao longo dos milhares de anos, e essa repetição vai fazer com que as rochas se rachem ao longo dos anos, tá certo? Então, também, pessoal, a água, quando ela entra em contato com as rochas, ela pode dissolver. Como vocês sabem, a água é um solvente universal, ela pode dissolver e transformar e transportar alguns de seus componentes, aumentando ainda mais o desgaste, tá certo? Então, beleza? Tome como exemplo aí, a garrafa se expande, a água dentro da garrafa congelada se expande, acontece a mesma coisa com o solo, certo? Ela dentro das rachaduras vai se expandir ao longo dos milhares de anos e vai provocar fazer com que a rocha ela acabe se quebrando, tá certo? E por fim nós temos aí os seres vivos, pessoal. Alguns organismos como as bactérias e os líquens conseguem se fixar e sobreviver em rochas úmidas e liberam substâncias que vão fragmentando as rochas. Então, após sua morte, ela se decompõe e dá origem a uma fina camada de solo, onde se fixam outros organismos, como os músculos, que esses músculos, ao crescer, fazem com que a rocha se fragmente um pouco mais, ou seja, eles vão só fragmentando as rochas. Esse processo lento e gradual gera novas camadas de solo, cada vez mais espessas e ricas em substâncias nutritivas, tá certo, pessoal? Então, hoje nós entendemos como a diferença entre rochas e minérios, entendemos como as rochas se transformam em solo, beleza? Então, refaçam a leitura desses textos, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, estarei no privado do WhatsApp para esclarecer as dúvidas de vocês, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.